Rádio Esportes. Debate. Oferecimento TIM Ultra Fibra. Tem até 2 GB de velocidade na sua casa. Rádio Esportes Debate, oferecimento TIM. Vamos falar da luta contra o rebaixamento em instantes, mas um tema me chamou a atenção, Simões. É um tema nacional e eu acho que a gente pode regionalizar. Uma notícia que surgiu lá no Rio de Janeiro, do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Ele assinou um projeto de lei que vai viabilizar a reforma do estádio do Vasco da Gama. Falta ainda a aprovação da Câmara de Vereadores para o Vasco ter os recursos. Esse projeto foi o potencial construtivo de São Januário, ao que já se arrastava há certo tempo, e meio que consiste na transferência desse potencial construtivo de São Januário para regiões ali da Barra da Tijuca. Isso é, quando você tem nas mãos um potencial de construir no seu próprio terreno, respeitando a zona da cidade em que ele está localizado. E aí a cidade tem um plano diretor de característica de cada região. Onde São Januário está construído, está localizado, o terreno é muito grande, tem um grande potencial construtivo, mas o estádio não vai demandar a utilização de todo esse potencial. E aí há essa autorização da venda desse potencial construtivo, captação de recursos para o Vasco aprovar e construir o seu estádio. Enfim, é algo feito junto ao poder público, tendo o futebol ali no meio, o futebol sendo beneficiado, sendo auxiliado. Como é que você enxergou isso, Simões? Olha, o Cirilo, a gente viveu situação inversa em Belo Horizonte recentemente, né? Na construção da Arena MRV, e é interessante que isso provocou muita discussão. O que o Eduardo Paes está fazendo é o quê? Com essa questão do Vasco, ele pode pegar o potencial construtivo que ele tem em São Cristóvão, que é onde está localizado São Januário, e transferir para um terreno, por exemplo, da Barra da Tijuca, que é uma zona da cidade que está crescendo muito. E quem adquirir esse terreno do Vasco na Barra da Tijuca, tá, vai ter o direito de construir, de repente, uma área 2 vezes maior do que o plano diretor permitiria. Por quê? Porque o Vasco está transferindo esse potencial construtivo dele de São Cristóvão para a Barra da Tijuca. É o poder público ajudando um clube de futebol? Não. É o poder público ajudando a empresa, a indústria do turismo na cidade dele, e que gera muita receita. Só esse final de semana agora, o Rio teve 2 grandes shows, um no Engenhão, um no Jockey Clube, do Roberto Carlos, e uma final de Libertadores. Quanto isso gera na economia da cidade? Quanto um show de Paul McCartney vai gerar na economia de Belo Horizonte, na Arena MRV? Quanto uma final de Sul-Americana, de Copa do Brasil? Quanto um grande jogo do Atlético contra o Clube do Rio de São Paulo gera em Belo Horizonte? Esse fim de semana no Rio foi show do Roberto que você falou, teve Red Hot Chili Peppers e teve a final da Libertadores, tudo no mesmo dia, né? Isso, só como eventos. Roberto Carlos foram 2 dias, tá? O que acontece, Cirilo, é que em Belo Horizonte a gente viveu uma situação inversa, com contrapartidas que chegaram a 300 milhões de reais. E as pessoas, assinou contrapartida. Gente, para construir, se o órgão público coloca contrapartida, ou você assina ou você não constrói. Porque se você for recorrer, aquilo ali é 10, 12, 15 anos brigando na justiça para poder fazer a obra, tá? Agora, o que deixa a gente perplexo, tá? E aí é uma visão, é que no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes tem a noção do que representa São Januário com a capacidade dobrada. Porque ontem o Vasco, segunda-feira, vendeu 21, 22 mil ingressos, vai poder ter 43 mil pessoas em Januário. O que isso representa para a economia da cidade? Para o vendedor ambulante, para o cara que vende cerveja, churrasquinho e cigarro e bala na porta do estádio. E essas pessoas precisam ser acolhidas também pelo poder público. E esse tipo de negócio gera essa receita para essas pessoas. Enquanto em Belo Horizonte a gente teve todas as dificuldades possíveis no processo de construção da Arena MRV, no Rio de Janeiro, o prefeito enviou um projeto de lei à Câmara para poder aumentar o potencial construtivo do Vasco em São Cristóvão e poder transferi-lo para a Barra da Tijuca. Menos mal até que em Belo Horizonte, ô Cirilo, a situação está mudando, né? O prefeito Fuad tem tido muito boa vontade e uma visão muito privilegiada de tudo o que representa a indústria do turismo na cidade. Tá? Então, a Arena MRV está em funcionamento e a prefeitura está tendo a noção exata do que ela precisa cobrar e do que ela pode entregar para ter um grande negócio, tá, na capital.
Então, menos mal que está existindo uma espécie de correção de rota. Mas quando a gente falava aqui que estava errado, que estava equivocado, muita gente brigava e é isso. Contrapartida, ou você assina ou você não faz a obra, Cirilo. Então, parabéns ao prefeito Eduardo Paes, que está tendo a noção do que representa mais uma grande praça no Rio de Janeiro para futebol e para show. É uma diferença muito grande de tratamento, sem dúvida alguma. É um assunto que a gente pode claramente relacionar com o que aconteceu aqui em Belo Horizonte e por isso trouxemos o tema aqui a pouco.